Olá, quero cumprimentar a todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma. Aqui estamos nós, na graça de Deus, para estudar mais uma vez a sua palavra, baseado neste tema que temos vindo a estudar aqui neste trimestre. Quero cumprimentar o meu querido amigo Jorge Bessa, que está aqui comigo e com o qual, portanto, irei partilhar, portanto, esta lição. Quero agradecer também a colaboração, a excepcional colaboração do Ruben, que está na parte técnica, dirigindo, portanto, todas as coisas, enfim, na área técnica. Portanto, um grande abraço para o Rubem também. Meu querido amigo Jorge, está tudo bem contigo? Tens passado bem? Ora, viva! É sempre. E aqui agora hoje para fazermos esta lição extremamente difícil. É preciso ter bastante conhecimento para conseguir explorar bem este tema, É e que nos inesgotável. obriga a estar conhecedores e a ler bastante a palavra de Deus. Claro, claro. Portanto, a lição fala-nos aqui. Ora, eu agora peço desculpa que a página saiu, mas já cá está. O selo de Deus e a marca da besta. A segunda parte. É a segunda parte, porque a primeira, portanto, já foi estudada na semana anterior. O selo de Deus e a marca da besta. Selo de Deus. Nós sabemos bem o que é o selo de Deus, não é? Não temos qualquer dúvida qual é o selo de Deus. E que vem explícito no quarto mandamento da lei de Deus, não é? Os selos antigos tinham, portanto, a identificação enfim, do legislador, o território e, portanto, as características do seu domínio, não é? E nós vemos isso exatamente no quarto mandamento, não é? Em que Deus se identifica como o Criador, Deus fala exatamente, portanto, expõe o território da sua legislação, o céu, a terra e o mar, tudo aquilo que ele criou, e, portanto, a sua autoridade. Né? Portanto, os selos tinham esta característica. E Deus revela o seu selo exatamente nos seus mandamentos. E nós, estudando a palavra de Deus, não temos qualquer dúvida do que o selo de Deus é o sábado. Mas que estaria debaixo de ataque, e tem estado ao longo das eras, ao longo da história, e especialmente nos últimos dias, o selo de Deus seria atacado de forma intensa, intensiva. E nós temos aqui na explanação da lição uma percepção também em relação a este tema, que é o seguinte: portanto, se há um selo de Deus, portanto, uma marca profunda para nós seres humanos, em que é a definição da escolha de Deus, o diabo também tem uma contrapartida, ou seja, tem também o selo dele, ou seja, uma contravenção. Nós temos da parte de Deus a definição, e o diabo criou, e porque cria sempre em obstáculo à vontade de Deus, cria sempre algo semelhante ou parecido, desvirtuando sempre a verdade. O diabo nunca colocou uma mentira total. Ele coloca uma verdade parcial. E no meio da verdade parcial ele coloca, portanto, a separação ou a renúncia ao critério de Deus. E, portanto, nós hoje, no estudo desta lição, vamos verificar com intensidade que há uma diferença muito grande entre o selo e a marca de Deus, a marca da besta. O selo de Deus tem uma determinada função e tem uma determinada postura, e a marca da besta tem exatamente o contrário, ou seja, é desviante, é muito próxima, mas desviante. E nós percebemos uma questão. Se nós formos ver a diferença entre o selo de Deus, que é o sábado, e a marca da besta, que é o domingo, o que separa é um único dia. Portanto, não é, nem sequer é uma grande. É um dia só. Em vez de ser o sétimo, a marca da besta é o primeiro. Claro, claro. E a marca da besta está fundamentada num preceito cristão, que é a ressurreição de Jesus. Ou seja, o diabo aproveita mudar a vontade de Deus com uma coisa que é de Deus, mas que não é aquela que foi determinada por Deus. Deus determinou que o selo é o sábado, determinou que esse é que faz a separação entre daqueles que são verdadeiramente observadores da lei de Deus e do amor a Deus, e o diabo cria uma coisa parecida, mas que não é aquela que verdadeiramente é a vontade de Deus.
parece uma pequena alteração, mas tem toda a importância, não é? Porque Exatamente. Deus no mandamento diz: e abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O sábado, portanto, é um dia sagrado, é um dia santo, que foi separado de Deus com um objetivo, com uma finalidade, não é? É um dia de adoração, é o dia em que nós adoramos a Deus todos os dias, mas aquele dia é um dia especial, é um dia sagrado. Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Mas esta mudança que foi feita, portanto, na antiguidade, parece uma pequena mudança, uma coisa simples, não é? De um dia para o outro. Há pessoas até Exatamente. que dizem: ora, o que interessa é adorar a Deus, não interessa se é domingo, se é segunda-feira ou terça. Não, não, não é essa, a questão não é essa. Portanto, estamos, ao fazer isso, pusemos de lado a autoridade de Deus e pusemos a vontade humana acima da vontade de Deus. E este poder que fez esta transformação, que fez esta mudança, tem sido e foi, ao longo das épocas, especialmente na Idade Média, um poder intolerante. E a lição começa-nos a apresentar aqui exatamente a história dos valdenses, que foram mortos aos milhares, que viviam ali nas montanhas dos Alpes, ali no norte de Itália, um povo tranquilo, um povo que procurava seguir a sua consciência, obedecendo a Deus, obedecendo aos seus mandamentos, mas que incomodava o poder eclesiástico da altura, a igreja tradicional, a igreja popular, que não descansou enquanto não exterminou aquele povo, não é? Eles foram mortos aos milhares. Nós sabemos e conhecemos pela história toda a intolerância, toda a perseguição e crueldade que foi manifestada por este poder, por esta besta, não é? Que cuidou em mudar os tempos e a lei. Mudou a lei de Deus e, portanto, substituiu-a pela tradição, não é? Portanto, e fala-nos aqui a lição no início da ferida mortal. Esta ferida mortal, como sabemos, não é? Estudando, comparando a história com a profecia e vice-versa, esta ferida mortal foi infligida a este poder político ou religioso pelo Napoleão, pelo imperador Napoleão, através do seu general Berthier, que em 1798 chegou a Roma, portanto, prendeu o Papa e, portanto, o Papa perdeu a sua autoridade e foi deposto e foi exilado, não é? Portanto, foi uma ferida mortal. Mas a palavra de Deus diz-nos que esta ferida mortal seria curada. E ela foi curada em 1929, quando Mussolini assumiu o poder em Itália e fez o acordo, o Tratado de Latrão com o Papa, com o Vaticano, em que o poder, portanto, o terreno do Papa foi restabelecido. Esta autoridade, este poder terreno que ele tinha foi restabelecido. Portanto, esta ferida mortal que foi infligida, acabaria, a própria Bíblia diz, né, que, portanto, este poder sofreria uma ferida mortal, mas que esta ferida mortal seria curada. E foi curada exatamente em 1929, no Tratado de Latrão, assinado entre o Papa e, portanto, o presidente Mussolini da Itália, né? Mas há aqui um ponto, e nós, quando lemos o livro Grande Conflito, ficamos com esta percepção, é, que é impressionante ver. O poder mais contra Deus é um poder que fala de Deus. É uma igreja cristã, uma igreja assumidamente cristã, que tem um poder tal que desvirtua a verdade e desvirtuando a verdade, torna-se exatamente contra a vontade de Deus. Porque Deus quer servos fiéis e respeitadores da sua lei. E esta igreja faz todos os possíveis, portanto, os seus líderes não são os seus membros, porque há uma questão que nós temos que aqui Parar, focar. né? A maior parte dos protestantes existentes no mundo, a grande percentagem, 90% deles, vieram da Igreja Católica, ou seja, pessoas que não aceitaram as diretivas dos líderes religiosos da Igreja. Há uma situação que nós temos. Todo o plano da reforma, todo, sem exceção, todo o plano da reforma veio de pessoas da Igreja Católica que, lendo a palavra, verificando a palavra e o desvirtuar que a Igreja foi fazendo, eles próprios se tornaram contra o Papa e contra os líderes da Igreja. Os desvios, né? Portanto, O caso do Lutero, todos, por o exemplo, caso Lutero, do Wycliffe, e outros, né? se nós formos estudar todos os reformadores, quer de suíços, quer da Suécia, quer da Inglaterra, da Escócia,
quer da Alemanha, todos os reformadores vieram da Igreja Católica, ou seja, pessoas tementes a Deus que, ao estudar a Bíblia, que viram a total diferença entre aquilo que está escrito na Bíblia e aquilo que é professado pelos líderes religiosos da Igreja Católica. Portanto, o claro. problema não está nos católicos, está nos líderes que, Exatamente, temos que em vez de distinguir, seguirem, exatamente, exatamente, temos que em vez de distinguir seguirem a vontade de Deus, criaram uma igreja, criaram regras próprias, portanto, que fazem e depois determinam que sejam assim. E claro, os claro, reformadores, exatamente, viram a verdade e, a partir daí, quiseram que a Bíblia fosse escrita nas suas próprias línguas para poder dar ao povo o conhecimento verdadeiro. claro, claro. Temos que distinguir a instituição das pessoas. Até porque sabemos que há muita gente sincera em todas as igrejas, na Igreja Católica, nas igrejas protestantes, em todas as igrejas, há pessoas que se irão salvar, não é? Porque serviram a Deus de acordo com aquilo que achavam correto, de acordo com a sua consciência, não é? Portanto, nós não estamos aqui a atacar pessoas. Nós estamos a falar daquilo que a palavra de Deus nos fala, desta instituição, deste sistema. É um sistema, não é? E Portanto, nós nós temos que estamos a falar de entender um sistema e não de pessoas. E temos que entender duas situações. Que nós, portanto, aqueles que estudam a Bíblia, amam a Deus sobre todas as coisas e guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus, porque amamos a Deus. Os católicos também amam a Deus. Agora, os líderes religiosos não estão sob o efeito de Deus, estão em efeito de Satanás, porque seguem as diretivas de Satanás, ou seja, metem mentira na verdade. Porque se Claro, fossem a falar só verdade, era uma igreja única. Agora, claro, eles claro. metem a mentira na verdade, e com a mentira na verdade é exatamente a função que o diabo faz, é o propósito que o diabo tem, é meter sempre mentira no meio da verdade para Claro. fazer desviar as pessoas de Deus. Já aquele poeta popular, António Aleixo, portanto, bem conhecido em Portugal, dizia, portanto, num dos seus poemas, ele dizia: para a mentira ser segura e atingir profundidade, tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade, não é? Exatamente. E nós vemos exatamente ao longo da história, o próprio São Paulo, portanto, profetizou exatamente que haveria no futuro uma apostasia. Ele já falava da apostasia que aconteceria no futuro. Ele, nos seus dias, ele viveu, portanto, no primeiro século, portanto, ele falava, a seguir ao primeiro século, ele falava exatamente desta apostasia que viria. E a E apostasia, a pouco e pouco, a pureza da verdade foi abandonada e a Igreja Cristã foi misturando a sua doutrina com as tradições humanas, com, exatamente, portanto, a Igreja tradicional, este poder que nos é apresentado aqui na Palavra de Deus, é exatamente uma mistura de cristianismo e paganismo. Porque até exato, são dados aqui dados históricos. A lição fala-nos aqui, por exemplo, o imperador Constantino tinha um grave problema. As tribos germânicas estavam a atacar o Império, portanto, a pouco e pouco foi-se desfazendo, e nós sabemos que os 10 povos bárbaros invadiram o Império Romano e acabaram com o Império Romano, estabeleceram, deram origem àquilo que é hoje conhecida como os países da Europa, né? Portanto, Constantino tinha este problema, as tribos germânicas estavam a atacar o Império e ele precisava ter o Império unido. Só que o Império era constituído por cristãos, porque entretanto o cristianismo tinha sido legalizado por Constantino, o Império era constituído por cristãos e pagãos. E ele viu aqui realmente uma excelente maneira de unir o Império, juntando cristãos e pagãos. Houve aqui um casamento entre o cristianismo e o paganismo. Por exemplo, os e o, cristãos adoravam o sábado. Pronto, não havia problema. Como o e domingo era o dia do sol, portanto, o fez-se ali grande o problema, casamento. Fez-se ali o casamento. Olha, portanto, o dia do Senhor, em vez de ser o sábado, passa a ser o domingo. E pronto, que era o dia que os pagãos adoravam e, portanto, celebravam. E fez-se aqui um casamento. Não é? E nós e, sabemos que ainda hoje isso é fácil enfim, de verificar, em muitas línguas, o domingo, o primeiro dia da semana, é o dia do sol. Nós vamos para o inglês, os ingleses, como é que dizem domingo? Dizem Sunday. E os Sunday é próprios exatamente alemães, dia do sol. E os Na alemães Alemanha, também. é Na a mesma Alemanha coisa. é Sonntag, Há uma que é questão dia que do sol. também é fundamental nós falarmos, e na questão da apostasia, que é esta. A maior parte de nós, seres humanos, gosta muito de entretenimento e de tradição. Vivemos muito o folclore das coisas. E o grande problema na religião, no temor a Deus, é exatamente este: é colocar entretenimento e tradição humana, nomeadamente vinda dos povos ateus e das Claro, filosofias ateias,
no meio do cristianismo. O Claro, cristianismo claro, é uma coisa completamente sublime e totalmente diferente. Não tem enquadramento sequer de entretenimento nem de tradição. Ou claro, amamos a Deus sobre todas as coisas de uma forma efetiva, porque de outra forma não conseguimos amar a Deus, não conseguimos reverenciar e honrar a Deus de uma claro, forma claro, claro, com um pé cá e um pé lá. Ou, claro, ou temos completamente o nosso coração colocado à vontade de Deus, ou então, se tivermos qualquer situação de tradição na nossa vida, estamos a ser desviantes. claro. E aquilo, o grande problema nosso é que o diabo é extremamente inteligente. Nós vamos às tentações que o diabo fez a Jesus. Quando a gente vê uma tentação de Jesus transformar, que ele fez a Jesus, de transformar pedras em pão, quando Jesus está há 40 dias em jejum, nós dizemos assim: o diabo é extremamente ardiloso, ele aproveita as situações mais delicadas no ser humano, exatamente para o desviar do ponto principal. Claro, É, é, e todas as situações que o diabo tem são exatamente isso: é desviar o ser humano de Deus, desviar o ser humano da salvação, desviar o ser humano da eternidade. Porque o diabo não quer a eternidade. Porque ele, ao perder a eternidade, ele não quer a eternidade também para os seres criados por Deus. Ele claro, quer exatamente a morte de todos. Se ele vai claro, morrer, ele claro. também quer levar consigo todos os outros. Faz lembrar aquela história daquela mulher que estava com o vírus da SIDA e que fazia várias demarches em relação aos homens para matá-los a todos com a SIDA, que era um problema colocado por um homem qualquer, e ela agora vingava-se dos homens todos, Claro. provocando. Uma forma de E o vingança. diabo é exatamente a mesma situação. Claro, Tem a morte eterna porque pecou no céu e arrastou com ele um terço dos anjos, e ao ser separado de Deus, ele agora quer separar tudo, toda a criação de Deus, quer separá-la também de Deus, para que claro, ninguém tenha a salvação, ninguém vive a eternidade com Deus. claro. É o objetivo dele. E a lição fala, dá-nos aqui também um pormenor interessante. Portanto, como sabemos, portanto, e estudando história, o Império Romano estava dividido em dois, digamos assim. Portanto, era o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Bizâncio, que é a atual Constantinopla, a cidade de Constantinopla, portanto, na Turquia. E o imperador Constantino decidiu mudar-se para Bizâncio, para Constantinopla, hoje Constantinopla. Decidiu mudar-se para lá, só que deixou um vazio em Roma. E quem é que foi preencher esse vazio? O bispo de Roma. O bispo de Roma, portanto, o primeiro papa, digamos assim, que se deu origem, portanto, à sucessão dos papas, não é? E foi aí que, portanto, ele ganhou poder temporal, além do poder religioso, passou a ser visto também como poder político, não é? Que ao longo das várias eras, desta profecia que é referida aqui, é referida até em três formas, né? 42 meses, ou 1260 dias, ou Uhum. tempo, tempos e metade de um tempo, mas as três referem-se exatamente a 1260 dias. 42 meses, se fizermos as contas, dá 1260. Um tempo, tempos e metade de um tempo, uma linguagem assim um pouco misteriosa. Um tempo é um ano, dois tempos são 2 anos, mais meio é 3 anos e meio. 3 anos e meio vai dar exatamente 42 meses, que multiplicados vai dar exatamente 1260 dias. E é interessante que estes 1260 dias foi exatamente o poder que, esta instituição exerceu desde o ano 538, quando Justiniano deu todo o poder ao bispo de Roma. Portanto, desde o ano 538 até o ano 1798, que referimos há pouco, quando o general Berthier prendeu o Papa, dá exatamente 1260 anos, como dizia a profecia. Ou seja, Matematicamente, a profecia cumpriu-se. exatamente. Ou seja, Deus deu o mapeamento preciso para que os filhos fiéis e aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas tenham precisamente a verdade e tenham precisamente o enquadramento perfeito do que é que o diabo provocou e a maneira como ele provocou as situações. Ou seja, Deus dá ao conhecimento do ser humano, através da profecia, dá exatamente todos os pormenores para nós interpretarmos perfeitamente onde está o poder diabólico e como é que nós nos devemos desviar dele. Claro. Quando na palavra de Deus diz caiu Babilónia e que devemos sair dela, ou que os Sai filhos dela, de Deus povo devem meu. sair dela, é exatamente um indicador preciso
para que nós tenhamos atenção que amar a Deus sobre todas as coisas é segui-lo, é abandonar todas as teorias diabólicas, todas as situações desviantes de Deus e sair da confusão. Porque Babilónia é exatamente a confusão. E o diabo é o pai da confusão. E E nós o pai vemos, da confusão claro, semeia a confusão exatamente para que nós não tenhamos conhecimento da palavra de Deus. A primeira tentativa que o diabo fez foi que a Bíblia não fosse conhecida de todo o ser humano. as pessoas fossem Foram apanhadas realmente. com a Bíblia eram perseguidas e Exatamente. mortas. Agora, eu entendo, pergunto a mim próprio, então, se a Bíblia ensina a amar, qual é o problema de ser cristão e de conhecer a Bíblia? É Claro, realmente o que está por trás de tudo é o poder diabólico. Ora, claro, nós, seres humanos, temos que ter atenção que não é a questão da religião A, B, C, mas sim a potestade do mal que está por trás de claro, todas as situações, provocando no homem o ódio sistemático à verdade. claro, claro, é isso mesmo. Portanto, é exatamente isso que acontece. Portanto, o diabo mistura a verdade e tem misturado, e falaste em Babilónia, que significa confusão, não é? A mensagem do anjo, o segundo anjo dizia, portanto, caiu Babilónia, e Deus diz, sai dela, povo meu, porque há muita gente sincera lá. Há muita gente sincera na Que Babilónia, nem se mas apercebe, hoje em nem dia, se apercebe que aquilo é Babilónia. pois, é verdade, mas nós vemos que, olhando um panorama religioso dos nossos dias, e enfim, de todos os anos, nós vemos realmente que há, portanto, uma grande confusão em termos espirituais, em termos religiosos, não é? Portanto, a E há, confusão e há, é terrível. E há uma questão, eu há dias fui, portanto, assistir a um batismo católico e a uma profissão de fé que eles têm, portanto, uma cerimónia que eles têm em que é a consagração das crianças através da, da missa e que eles fazem ali uma cerimónia que eu agora está-me a falhar o termo. E eu estive atento aos pormenores. E eu até perguntei a mim próprio como é que se lê? Porque leram vários textos bíblicos e vários textos bíblicos que estão perfeitamente enquadrados na verdade. Depois a gente vê eles a fazer exatamente o contrário no mesmo momento, ou seja, estão a ler os textos, mas não estão a praticar os textos. E eu fiquei assim, mas como é que é possível uma situação destas? As pessoas nem sequer estão a interpretar aquilo que estão a ler. Claro. Pois, pois. Portanto, não interpretam e, portanto, é uma leitura superficial, não é? Uma leitura Yeah? formal apenas, não é? Uma leitura formal. Portanto, este poder afastou-se da verdade, a lição realça exatamente esse ponto, misturou a verdade com o erro, afastou-se da verdade genuína, a verdade pura. Portanto, Daniel, Paulo e João concordam, falam exatamente neste poder que é o mesmo. Paulo fala, portanto, no filho da perdição, portanto, a apostasia, o filho da perdição, a besta, o chifre pequeno de Daniel, a besta do Apocalipse e o filho da perdição da qual Paulo fala, refere-se tudo à mesma instituição, ao mesmo poder, não é? Depois a lição continua falando-nos aqui da estratégia final de Satanás. A estratégia final de Satanás. Portanto, a estratégia dele é exatamente a desviar as pessoas de Deus, é desviar as pessoas da verdade, levá-las ao erro, portanto, e voltar, portanto, e nos últimos dias vai haver um aglomerado, vai haver uma concentração, enfim, destas instituições que são referidas no Apocalipse, né? Portanto, esta tríplice aliança entre portanto, o papado, portanto, o protestantismo e o espiritismo, e que será exatamente para a parte enfim, desta estratégia final de Satanás para, portanto, perseguir e impor, portanto, as suas ideias, não é? Portanto, E há um pormenor que eu gostava, já estamos quase no fim da lição, claro. faltam uns poucos minutos, que é a lição de quinta-feira, o teste do sábado. E aqui eu gostaria de dizer duas coisas que me assustam. Nós estamos convencidos, e temos a certeza absoluta, que o sábado é o selo de Deus e nós, como Adventistas do sétimo dia, temos um bocado o orgulho nacional, que é, já somos guardadores do sábado, estamos quase garantidos porque somos o selo de Deus. E temos de ter cuidado como é que estão a ser os nossos sábados.
se os nossos sábados também não estão a ser cheios de tradição e se não estão a ser cheios também de situações um bocadinho ambíguas. O sábado é um dia especial, é um dia de Deus, dia que está separado por Deus para ser especial, de relação íntima e concreta com Deus. E muitas vezes nós, por estarmos numa sociedade muito libertina, temos comportamentos muito tradicionais também, cheios de tradição. Eu próprio já pratiquei, portanto, no passado, algumas situações hoje me assustam porque é que eu as pratiquei. Por exemplo, ao sábado, ir a um restaurante almoçar. E à igreja, e depois com roda de amigos, porque tínhamos ido visitar uma igreja distante, e lá íamos nós todos para o restaurante, como se aquilo fosse uma grande festa, numa tradição muito grande. Ora, o sábado é um dia que não deve haver tradições acopladas, não deve haver misturas com o pagão, com o paganismo. Portanto, o sábado, sendo o selo de Deus, deve ser reverenciado como autêntico selo e nós devemos ser exatamente uma identidade com o poder de Deus interiorizado, de maneira que não entremos também neste capítulo das tradições humanas associadas à reverência e ao respeito que o sábado deve ter. Outra situação, o nosso linguajar, portanto, a nossa forma de falar, quais são as conversas. Eu lembro-me, ainda a semana passada, ou 2 semanas, houve um jogo de futebol muito, muito grande, dado na televisão, num sábado. Qual foi o meu espanto quando vejo na panorâmica porque vi depois no domingo o resumo daquele jogo, e qual é o meu espanto? Vi um amigo meu, adventista do sétimo dia, a lá festejar aquele momento de jogo que foi exatamente num sábado. E eu pergunto assim: então isto não é tradição também? E não é misturar tradições e não é misturar coisas, tradições, coisas mundanas num sábado? Temos que ter este cuidado. Portanto, este selo de Deus, este teste do sábado para a nossa vida, vai ser complicado para nós, porque muitas vezes vamos ver pessoas a cair, e se nós não estivermos agarrados verdadeiramente à fé de Jesus e ao amor de Deus, nós também vamos fraquejar, porque a tendência e as tradições nossas na sociedade contemporânea são muito grandes e muitas vezes não estamos a dar a solenidade precisa deste selo de Deus e desta diferenciação que deve haver na nossa vida. Claro, sem dúvida. Portanto, o sábado é um dia especial, é um dia de festa, um dia sagrado, um dia de comunhão com Deus, um dia de comunhão com a natureza, com uns com os outros. Portanto, é um dia realmente especial, um dia sagrado. Devia ser realmente, para nós, o dia mais importante da semana, um dia de festa, não? Um dia de alegria. Uh, Há um ponto que aqui a lição realça e que é muito interessante, este casamento que nós sabemos que deu mau resultado ao longo da história, quando a Igreja se une com o Estado, as consequências são sempre negativas. Há sempre intolerância, perseguição, crueldade, e nós sabemos que isso no futuro vai voltar a acontecer. Tudo aponta nesse sentido. E a lição diz aqui uma coisa interessante. Os inquéritos revelam uma profunda falta de confiança nas instituições e nos governos. Milhões perguntam-se: onde está alguém moralmente adequado para liderar o mundo? Isto realmente é atual, não é? Nós até, inclusive, vemos o que se passa no nosso país. As pessoas estão descontentes, insatisfeitas, perderam a confiança nas instituições, nos governos, aqui e em todo lado, não é? Portanto, mas nós sabemos que irá aparecer alguém, e sabemos quem é, nos últimos dias, que se irá apresentar como a solução para os problemas humanos. Será uma falsa solução? Porque nós sabemos que a única solução para os problemas pessoais e da humanidade em geral é Cristo, é o próprio Deus, não é? Mas há alguém que se vai apresentar aos olhos da humanidade como a saída, como a solução, como o salvador da humanidade. Porque as pessoas estão a perder confiança nas instituições.
sejam elas económicas, financeiras, políticas, sociais, E a etc. tendência para sobreviver, nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande de facilitar. Porque perante a fome e perante o poder político que vai provocar a situação de nós não podemos comprar nem vender, ou seja, vamos estar limitados, provavelmente os medos e a falta de fé vai fazer com que alguns se percam exatamente porque não têm a coragem de Claro. esperar a vontade de Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia e devíamos procurar cimentar as nossas vidas nesses exemplos. Por exemplo, como é que é possível Deus ter alimentado durante 40 anos o povo no deserto com maná a cair todos os dias, exceto ao sábado? Não é normal. Não é uma situação normal. Como foi possível o mesmo sapato e a mesma roupa terem durado 40 anos sem desgastar? Não é normal. É um Como é que é milagre. possível, como é que é possível terem bebido água num deserto Só durante há 40 pedras e anos? areia. Exatamente, durante 40 anos no deserto. Não é normal, portanto, Deus provém em certas determinadas situações e nós temos que ter capacidade de pensar assim: se eu sou por Deus, Deus é por mim, qual é o problema de virem essas situações? Que venham já. Eu costumo dizer a coisa: venham já, que nós nos preparemos e venham já, porque quanto mais depressa vierem, mais depressa nós também estamos no céu. Eu, quando estou a programar uma viagem, normalmente estou ansioso antes da viagem, quero que a viagem corra o mais depressa possível para eu chegar o mais depressa possível ao sítio onde eu desejo ir. Na viagem que nós temos para a vida eterna, acho que nós devemos ter este desejo, que ela venha o mais rápido possível. Porque, sendo inclusive as profecias muito claras, ao dizer que vai haver um tempo muito curto de problemas, e que Deus, inclusive, vai antecipar a vinda de Jesus, vai mandar Jesus vir mais cedo por causa dos escolhidos, nós só temos uma garantia. É que vamos ser protegidos por Deus. E se Deus vai estar connosco, qual é o nosso problema? Qual é a nossa dificuldade em perceber que a crise vem e já estamos orientados para a crise, mas que ela venha depressa para que nós, depressa, também possamos ter a vida eterna? Claro. Mais rápido seria, mais rápido Cristo viria e nós seríamos salvos, não é? Sem dúvida Exato. alguma. Claro, é Agora, isso. se tivermos que morrer, nós sabemos que no tempo de Noé e nos tempos finais vão ser como Noé, só se salvou Noé, a mulher e os filhos e os genros, mas até muito pouco tempo antes, já com a arca em construção, havia muitos, muitos fiéis que estavam vivos naquela altura. Mas E que Deus ajudaram na preferiu. construção da arca. Exatamente, Deus preferiu que eles falecessem do que fossem apanhados depois naquela situação final, porque na situação final foi preciso, provavelmente, e tenho a certeza disso, uma postura muito grande da parte de Noé, da esposa e dos filhos e das noras, em função dos outros todos que estavam cá fora. Portanto, foi preciso ter realmente muita, muita fé e muita, muita coragem, e estarem muito ligados a Deus porque aqueles momentos não devem ter sido fáceis. E, portanto, eu não estou preocupado se no dia anterior a Jesus vir, eu tive que dormir. Não tenho problemas nenhuns de aceitar isso. Eu gostava de estar e faço que a minha vida seja diariamente nesse sentido, que se Jesus vier hoje, eu esteja preparado hoje. Se vier amanhã, que eu esteja preparado amanhã. Mas se Jesus achar que ele vem amanhã e que eu tenho que adormecer hoje, eu estou preparado para isso. Não, não vai haver problema nenhum. E nós temos que estar preparados para isso. Temos que ter a coragem de nos prepararmos no nosso caráter de forma que não seja vacilante. O nosso caráter hoje não seja vacilante. Nós estamos convencidos, e eu tenho assistido alguns comentários de alguns cristãos, que Deus não vai demorar muito tempo. Olha, ainda agora estive a ver um culto sobre um adventista que está no Irão, ou no Iraque, em que ele disse exatamente isto. Ele é o único que está lá. Está lá com a missão de evangelizar. Tem acontecido alguns milagres. Aparentemente,
Jesus não vem já porque ele, coitado, ainda é o único, portanto, para evangelizar aquele povo, vai demorar alguns anos. E, portanto, nessa perspectiva, nós pensamos, Jesus não vem já. Ainda vai demorar alguns anos, porque a mensagem no Iraque ainda está difícil, a mensagem na Coreia do Norte está quase impossível. Então, Jesus ainda vai demorar algum tempo, porque a mensagem tem que lhe entrar lá, e tanto para entrar lá ainda vai demorar algum tempo, e companhia e tal. Não pensemos nisso, não pensemos assim. A mensagem entra na Coreia do Norte através da mídia, entra através da mídia também no Irão, no Iraque, em todos os lados. Todos os que têm a semente da verdade vão ouvir e vão aceitar a vontade de Deus. E, portanto, mesmo que não esteja lá nenhum pregador, não esteja lá nenhum missionário, há, de certeza absoluta, pessoas tementes a Deus nesses países. E esses vão se salvar. Claro, exatamente. Nós sabemos que isso vai, milhares se converterão num só dia, não é? Exatamente. Assim como aconteceu no Pentecostes, não é? Bem, É. estamos mesmo a terminar e na parte final da lição fala-nos aqui sobre a marca da besta e o teste do sábado, não é? É mesmo o final da lição. A marca da besta já sabemos qual é, não temos qualquer dúvida, é o domingo, portanto, enfim, que foi imposto por esta autoridade contrária à vontade de Deus. O próprio livro do Apocalipse diz: sai dela, povo meu, e fala exatamente nas pragas que incorrerá, em que incorrerão aqueles que guardarem, portanto, a marca da besta, aqueles que aceitarem a marca da besta na sua testa e na sua mão. Em contrapartida, aqueles que, se forem fiéis a Deus, forem leais a Deus e mantiverem firmemente ao lado daquilo que Deus diz e que está escrito na sua palavra, esses serão bem-aventurados. Esses terão a felicidade de, quando Cristo vier, herdar a salvação e herdar a vida eterna. Que Deus nos ajude. Mais uma vez quero reforçar que nós não estamos aqui para atacar pessoas, nós estamos aqui a falar desta instituição da qual a Bíblia nos fala, em especial o livro do Apocalipse e de Daniel também, e outras partes da Bíblia. Não estamos aqui a atacar pessoas, estamos a falar de instituições que se afastaram da verdade bíblica, E que se devemos afastaram da dizer, pureza do Evangelho. devemos Porque, dizer com pureza, duas situações que são extremamente importantes. Os crentes católicos são dos mais acérrimos defensores, quando conhecem a verdade, da vontade de Deus. Quando um católico conhece a verdade e estuda a palavra de Deus, há uma transformação muito grande nessa pessoa, e nós vimos isso pelos reformadores. Eles, quando conheceram a verdade, eles lutaram contra tudo e contra todos em função da verdade. E eles eram católicos praticantes, claro, até com cargos dentro das igrejas. A maior parte Lutero e deles outros, eram sacerdotes e eram monges e eram pessoas da organização. Mas quando perceberam a vontade de Deus, eles foram altamente vincularam a sua leais vida à vontade de Deus. leais a Deus, e, portanto, esses são os exemplos dos católicos. Agora, tudo que é católico, adventista, protestante, okay, que vive só na espuma das situações, não há diferença nenhuma ser adventista ou ser católico. Estar a viver na espuma não é religião. Não é temer a Deus, nem amar a Deus sobre todas as coisas. Claro, claro. E se nós lermos a Bíblia, toda a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, não encontramos uma única passagem que nos autorize a mudar o dia sagrado de sábado para domingo. Jesus guardou o sábado, ele próprio disse: não cuideis que vim destruir a lei aos profetas. Eu não vim omitir, portanto, eu vim cumprir. Portanto, Jesus guardava o sábado. Os discípulos E, e guardavam o se, sábado. e se Toda Deus a mudasse, cristandade guardou o sábado. Não há uma se única Deus passagem na mudasse do Bíblia sábado que para o nos domingo, autoriza a fazer esta mudança. uhum. Se Deus mudasse do sábado para o domingo, ou se mudasse outro critério qualquer da sua palavra, ele próprio, quando Jesus veio, Claro. ele próprio tinha manifestado isso. E Jesus ao ir para o céu, deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo também não dá indicador nenhum a nenhum ser humano de alternativas e de mudanças. Portanto, nós temos a lei de Deus imutável, temos os comportamentos de Jesus, do Espírito Santo imutáveis, e, portanto, nós, seres humanos, não temos liberdade nenhuma para alterar a vontade de Deus. Ou amamos a Deus e fazemos a sua vontade, ou simplesmente, não fazendo a vontade de Deus, estamos a fazer a vontade de Satanás.
que ele Claro, é que faz a confusão, ele é que cria as situações paralelas, mistura a verdade com a mentira. E nós, se formos ver, se formos inteligentes e varmarmos a Deus sobre todas as coisas e pedirmos a sabedoria de Deus, nós vamos ver exatamente que tudo que o diabo tem feito é misturar mentira na verdade e levar as pessoas a desviarem-se de Deus. E nós temos que estar preparados exatamente para vencermos tudo o que é satânico e sermos verdadeiramente filhos e filhas e servos de Deus. claro, claro. Deus, quando criou a Terra, descansou no sétimo dia. Ele não precisa descansar, porque ele nunca se cansa, né? Mas tornou aquele dia um dia especial. E o próprio Cristo, quando assumiu a natureza humana e viveu aqui e morreu na cruz para nos salvar, ele descansou também no sábado na sepultura. Deus descansou da obra da criação no sábado e descansou da obra da redenção num sábado também. E no primeiro dia da semana ressuscitou, não é? Portanto, mas não vemos nenhuma indicação na Bíblia de que o primeiro dia da semana passasse a ser um dia de culto, um dia sagrado, não é? Portanto, toda a Bíblia nos fala exclusivamente no dia de sábado. E prepara-nos, através Lembra-te das do dia de profecias, sábado para o santificar. para exatamente essa verdade. Claro, é isso mesmo. Portanto, Que Deus nos abençoe, nos guarde e que nos dê uma semana boa e que todos nós, aos sábados, reverenciemos a Deus em plenitude. ok. Um grande abraço, Jorge. Uma boa semana para ti, uma boa semana para todos aqueles que nos veem e ouvem e que Deus, portanto, nos abençoe. É o nosso desejo, portanto, neste momento. Ok, um abraço. Amém.